Eles querem que você acredite numa arma secreta, uma reviravolta dramática digna de um suspense político de quinta categoria. Manchetes pipocam, feitas para chocar e distrair, na esperança de que você engula a história sem questionar. É sério que a gente tem que comprar essa? Um trunfo de última hora? Um plano para virar o destino de uma nação? Isso não é notícia, é puro teatro, e precisamos ver quem está por trás das cortinas. A tal arma secreta não é uma prova bombástica, é só um detalhe conveniente feito para desqualificar o depoimento de um general. Mas a história desmorona quando a gente olha de perto. Detalhes vagos, um timing suspeito e uma premissa que ofende a nossa inteligência. A mídia pinta isso como um duelo de alto risco, mas a verdadeira batalha é pela sua percepção. Essa narrativa desvia a atenção de questões mais profundas, criando heróis e vilões, simplificando uma crise complexa numa briga fácil de digerir. Eles querem que você escolha um lado, que se perca no espetáculo. Não podemos deixar isso acontecer. Precisamos questionar, investigar e exigir mais do que migalhas sensacionalistas. Eu sou Sabrina Fernandes e não vou ficar calada enquanto a verdade é distorcida para consumo público. Vamos desmascarar essa manchete, expor as inconsistências e revelar o jogo de verdade. Não se trata de reagir a uma manchete, é sobre retomar a narrativa. Esqueça a arma secreta. A verdadeira arma é o nosso pensamento crítico. Vamos usá-lo. Para entender essa manchete, precisamos conhecer os principais atores. Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, que já esteve no coração do aparato de segurança do Brasil, agora uma figura-chave em investigações antidemocráticas. Do outro lado, General Freire Gomes, ex-comandante do Exército, encarregado de defender a Constituição durante uma crise nacional. O depoimento dele oferece uma visão interna do papel dos militares e das pressões enfrentadas. O confronto entre Torres e Gomes não é apenas pessoal, é institucional. O palco, uma acareação, um embate legal para resolver depoimentos conflitantes. O contexto, uma investigação da Polícia Federal sobre um plano para subverter a democracia após as eleições de 2022. Isso não é um simples desentendimento, é uma investigação sobre um potencial golpe. As apostas não poderiam ser maiores. A mídia enquadra isso como um pega pra capar. Mas é, na verdade, um choque entre duas visões de Estado. Torres representa um projeto político sob escrutínio. Gomes, uma instituição supostamente pressionada a aderir. Entender esses papéis nos ajuda a enxergar além das manchetes. Eles não são apenas pessoas, são símbolos em uma batalha muito maior. Vamos analisar as duas narrativas conflitantes. O general Freire Gomes alega que foi pressionado a apoiar medidas inconstitucionais. Reuniões onde anular resultados eleitorais era discutido. Ele diz que os líderes militares resistiram, evitando uma crise. Este é o pilar da acusação. Um governo buscando usar os militares para se manter no poder. Torres, por sua vez, minimiza tudo, chamando as reuniões de informais, a conversa de exagerada. Ele quer que acreditemos que foi tudo um mal-entendido, não um plano de golpe. A acareação busca resolver esse impasse. Mas a cobertura da mídia transforma isso em um espetáculo. Quem vai vencer? Quem vai recuar? A verdadeira questão: existia um plano para subverter a democracia? Se perde. Como reuniões de alto nível sobre anular uma eleição podem ser informais? Como um rascunho de golpe pode ser descartado como irrelevante? A versão de Torres nos pede para ignorar provas e confiar na palavra dele, e não na de um general. Isso não é apenas uma falha de memória, é um choque de realidades. Agora, o ponto alto da mídia, a arma secreta. Torres supostamente tinha um detalhe para desacreditar Gomes. Um toque dramático clássico, digno de novela das 8. Mas investigações de verdade não se resolvem com um pegadinha ou um show de calouros.
Por que segurar essa evidência até o confronto? O timing é suspeito, perfeito para um ciclo de notícias bombástico. Essa narrativa mantém o público grudado na tela, tipo o pessoal em dia de final de Copa do Mundo, mas distraindo da evidência real. A arma secreta tira o foco das ações de Torres e joga para se o truque dele vai funcionar. Cria uma falsa equivalência entre uma única alegação e um monte de depoimentos consistentes. Enquanto a gente está distraído com o circo, questões muito maiores sobre minar a nossa democracia são ignoradas. Isso é estratégia legal ou jogada de marketing? Só a forma como é apresentado já deveria nos deixar com a pulga atrás da orelha. Estão nos vendendo um espetáculo. Vamos exigir os fatos, como um bom brasileiro exige seu feijão com arroz. Para entender o plano do golpe, olhe para os números. A eleição de 2022 foi a mais apertada da história do Brasil. Lula venceu por menos de 2%. Pouco mais de 2 milhões de votos separaram os candidatos, de um total de 118 milhões. Essa margem estreita alimentou alegações de fraude, apesar de terem sido desmentidas por observadores nacionais e internacionais. Dados do IBGE mostram uma nação profundamente polarizada, socialmente, economicamente e politicamente. A narrativa da eleição roubada não foi aleatória. Foi uma ferramenta para mobilizar uma base dividida. O plano existe porque os números fizeram com que uma aposta desesperada parecesse plausível. Quando os resultados são apertados, é mais fácil alegar irregularidades. O TSE conduziu auditorias exaustivas, incluindo as Forças Armadas, e não encontrou fraude. Relatórios oficiais confirmam a integridade do processo. A narrativa da arma secreta desvia a atenção dessa certeza. Eles se concentram em disputas pessoais porque não podem contestar os dados. A verdadeira questão não era fraude, era uma rejeição de um resultado democrático. Os números expõem o plano como um ataque à vontade do povo. To counter the narrative of a fragile democracy, we must examine how institutions function. The story paints the Superior Electoral Court, the TSE, and the Supreme Federal Court, the STF, as partisan. Looking at their functions, a different picture emerges. The TSE, the ultimate authority on electoral matters, organized, supervised, and declared election results. The STF acted as the Constitution's guardian. Investigations into anti-democratic acts, including Torres's, are overseen by the STF because the threats targeted the constitutional order. This wasn't overreach. It was the system's immune response. The investigation, authorized by the highest court, proves the institutional guardrails were holding firm. The case is built on a mountain of evidence gathered by the federal police, including digital forensics and financial records, validated under STF supervision. The Federal Public Prosecutor's Office and the Federal Court of Accounts also play instrumental roles. These institutions form a system of checks and balances, pushing back against attacks on democracy. Ao analisarmos essa situação com dados oficiais, percebemos que o ocorrido foi o ponto culminante de um processo. Relatórios de organizações internacionais já vinham alertando sobre a erosão democrática no Brasil anos antes da eleição de 2022. Seus dados mostram um declínio mensurável em indicadores como liberdade de expressão, independência judicial e respeito aos processos eleitorais. Isso insere os eventos de 2022 e a suposta trama golpista em uma tendência global documentada, mostrando que a ameaça era real e previsível. Além disso, dados do Diário Oficial da União e relatórios da equipe de transição revelam a imensa dificuldade enfrentadas pela administração que assumiria. A recusa em transferir o poder de forma plena e pacífica é uma violação das normas democráticas e, em alguns casos, da lei. A narrativa de uma arma secreta é uma cortina de fumaça para te fazer esquecer esse contexto mais amplo de sabotagem institucional. Ela foca em uma única árvore para impedir que você veja a floresta que estava sendo sistematicamente incendiada. A evidência dessa decadência
está documentada em registros oficiais. O próprio fato de um rascunho de golpe ter sido encontrado como prova oficial pela Polícia Federal é, em si, um dado estarrecedor. Sua existência é um fato objetivo dentro do processo. Este é o tipo de dado concreto e oficial que a narrativa da arma secreta tenta ofuscar. Eles querem que você discuta sobre uma conversa hipotética porque não podem argumentar contra um plano documentado para romper a democracia. No fim das contas, os dados oficiais contam uma história coerente. Ela mostra uma eleição apertada em um país polarizado, uma campanha sistemática para desacreditar o processo, um plano documentado para anular o resultado e uma reação institucional robusta para proteger a ordem constitucional. A narrativa da arma secreta não se encaixa nessa realidade baseada em dados. É um ponto fora da curva, uma peça de ficção projetada para criar um universo paralelo onde os fatos não importam. Mas eles importam, e muito. Os registros oficiais são a verdade fundamental, e eles pintam um quadro muito mais sério e muito menos teatral do que as manchetes querem fazer você acreditar. Vamos fazer a pergunta mais fundamental da política. Cui bono? Quem se beneficia? O beneficiário mais imediato é, claro, o próprio Anderson Torres e todo o seu círculo político. Ao criar uma história de uma revelação dramática, eles tentam mudar sua imagem pública. Essa narrativa serve ao projeto político mais amplo que se sente ameaçado por essas investigações. Ao enquadrar o inquérito como uma rixa pessoal, ela deslegitima todo o processo. Além disso, certos segmentos da mídia também se beneficiam desse sensacionalismo. O incentivo econômico para criar e sustentar uma narrativa dramática é poderoso. Finalmente, devemos considerar quem se beneficia de um estado de caos e desconfiança perpétuos. Um público polarizado e confuso é mais fácil de manipular. Essa história de uma arma secreta é uma ferramenta perfeita para fomentar esse cinismo. A estratégia central aqui é fabricar a dúvida. É uma tática de manipulação bem conhecida. Ao lançar a ideia de uma arma secreta, os arquitetos da narrativa estão tentando criar uma névoa de confusão. Eles querem que a pessoa comum saia com a simples impressão de que a história é complicada, ou que ambos os lados provavelmente estão escondendo algo. Esse ceticismo generalizado é uma vitória para aqueles que não conseguem defender suas ações com base nos fatos, explorando um viés cognitivo conhecido como a ilusão da verdade. Se uma afirmação é repetida com frequência suficiente, as pessoas começam a acreditar nela. A cada repetição, ganha um pouco mais de legitimidade percebida. O objetivo é que a ideia da arma permaneça na consciência pública, criando um ponto de interrogação permanente. É uma forma sutil, mas poderosa, de guerra de informação. Essa fabricação de incerteza é profundamente prejudicial à democracia. Quando atores poderosos envenenam deliberadamente o poço da informação com dúvidas, eles corroem esse terreno comum. Ela nos pede para abandonar o terreno sólido das evidências e vagar por um pântano especulativo onde tudo pode ser verdade. Isso não é uma busca pela verdade, é uma campanha ativa contra ela. This manipulative narrative is amplified through digital echo chambers. The story is perfectly designed for social media. Short, impactful, and easily packaged into viral posts or memes. Once launched, it's quickly spread by partisan networks, digital influencers, and bots. These networks ensure a specific audience sees the story repeatedly, presented as undeniable proof. Within these echo chambers, the narrative isn't scrutinized but enthusiastically confirmed. Doubts are silenced, and contradictory evidence is dismissed as fake news, creating a powerful feedback loop. The more the story circulates, the more real it becomes, transforming into an article of faith. This isolates believers from reality, making it nearly impossible for outside facts to penetrate. This creates two separate audiences living in distinct realities, with no common ground for debate. This societal fracture is a victory for those behind the manipulation. Recognize it for what it is:
a strategic weapon in an information war, designed to sow doubt and solidify division. Recognizing this mechanism is the first step to disarming it. Então, vamos analisar o que estão nos pedindo para engolir. Dizem para acreditarmos que um ex-ministro guardou sua prova mais poderosa para um confronto dramático. Somos levados a ver isso como um traço de gênio estratégico. Essa narrativa nos pede para ignorar a montanha de dados oficiais e as provas físicas de uma suposta minuta de golpe. Em vez disso, devemos nos fixar em um boato sussurrado de uma arma secreta. É um insulto à nossa inteligência. Estão apresentando uma conspiração complexa, como um simples choque de personalidades, sobre uma suposta trama para derrubar o governo. E qual é a grande contranarrativa para toda essa informação sólida e verificável? Uma história vaga sobre uma arma secreta. É uma tentativa patética de desviar a atenção. Este é o clímax da manipulação deles, esperando que isso os segue para o incêndio que se alastra por trás. É o ato final e desesperado em um teatro do absurdo. Não estão mais tentando convencer vocês com fatos, estão tentando distrair vocês com ficção. The existence of this secret weapon narrative reveals something cynical about what its creators think of you. They believe you aren't capable of complex thought, that you're easily seduced by drama. This strategy is built on contempt for the intelligence of the average citizen. They count on you to be a passive consumer, not an active critical thinker. The goal is to make you doubt reality, to give up finding the truth. We can reject the role they assigned us, refuse to play their game, and stick to facts. We must demand substance, not spectacle, and show them we aren't fools. Let this be the climax, our collective perception of the absurdity being pushed on us. They aren't just distorting facts, they're insulting our intelligence and betting on our apathy. Let's prove them wrong. Percorremos a cortina de fumaça e expusemos a premissa frágil da suposta arma secreta. É evidente que esta não é uma história sobre justiça, é uma campanha calculada de desorientação. Sentir indignação diante dessa manipulação é a resposta correta. Se não a usarmos para acender um incêndio, ela simplesmente se apaga e os manipuladores vencem. O primeiro passo é se munir da verdade. Vá à fonte. O verdadeiro conhecimento é o escudo que desvia suas mentiras. O próximo passo é se recusar a entrar no jogo deles. Ao redirecionar a conversa para as questões centrais, você desorganiza a estratégia deles. É uma responsabilidade coletiva. É hora de ir além da raiva e começar a agir estrategicamente. A indignação que eles provocaram em nós pode ser o combustível para nossa ação. Eles querem que você acredite numa arma secreta mítica escondida numa maleta ou num sussurro. Mas a verdadeira arma, aquela que eles realmente temem, é você. É a sua voz, o seu pensamento crítico, o seu botão de compartilhar a sua recusa em ficar calado. A estratégia deles desmorona quando as pessoas param de acreditar na ficção e começam a exigir os fatos. É por isso que o seu engajamento não é apenas importante, é essencial. Se você sentiu um pingo da indignação que eu senti ao expor esse teatro do absurdo, então você tem o dever de agir. Não deixe que este vídeo seja o fim do seu engajamento, que seja o começo. Se esta análise abriu seus olhos, então compartilhe. Compartilhe agora. Envie para seus amigos, sua família e poste em seus grupos. Você não está apenas compartilhando um vídeo, você está espalhando uma contranarrativa. Você está rebatendo a enxurrada de desinformação com uma onda de pensamento crítico. Cada compartilhamento é uma rachadura na muralha de mentiras deles. Cada visualização é mais uma pessoa que pode começar a questionar o espetáculo que lhes está sendo vendido. É assim que lutamos na era digital. Construímos uma comunidade de cidadãos informados que são espertos demais para serem manipulados e barulhentos demais para serem ignorados. E se você quiser continuar fazendo parte dessa luta, então junte-se a este canal. Inscreva-se,
E o mais importante, ative o sininho de notificação. Na guerra contra a desinformação, o silêncio e a inação são uma vitória para o outro lado. Aqui, continuaremos a dissecar as manchetes, a questionar os poderosos e a armar você com as informações necessárias para enxergar através da neblina. Isso não é apenas um canal, é um compromisso. É uma promessa de que enquanto eles continuarem mentindo, nós continuaremos expondo. Seremos uma voz constante e vigilante pela verdade, mas essa voz só é poderosa se for amplificada pela sua. Não os deixe ter a última palavra. A batalha pela alma da nossa democracia é travada em nossas mentes, em nossas telas e em nossas conversas. É hora de escolher o seu lado. Você fica com o espetáculo, a distração, a fantasia da arma secreta? Ou você fica com os fatos, as evidências e a dura e inconveniente verdade? O poder está em suas mãos. Use-o. Vamos garantir que a única narrativa que prevaleça seja aquela enraizada na realidade, porque aqui, a verdade tem voz, e essa voz é a nossa.